Esses swing states, né, os estados pêndulos, que não têm aí uma inclinação partidária pré-definida, a gente não sabe, né, para que lado que eles vão, a gente consegue projetar, a gente consegue ter uma ideia, pelo menos, de onde, para onde cada um vai. A gente sabe que esses 7 estados reúnem 93 delegados, ou seja, é um grupo de estados bastante importante e que está sendo visto aí como fundamental, definitivo aí para essas eleições, né? O que a gente pode especular sobre para onde vai cada um desses estados? Olha, se nós olharmos os estados que são do Rust Belt, que é onde é o círculo industrial dos Estados Unidos, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, a tendência hoje é Harris, né, a Câmara. E aí você tem os estados ali, Georgia, Arizona e Nevada, estão mais para Trump, mas completamente indefinidos. Se nós olharmos os agregadores, de ontem para hoje, os agregadores, sobretudo da ABC, ele já se inverteu em um dia, né? Ou seja, estava distanciando e já inverteu, e é tudo na casa de 1 ponto percentual. É a decisão, a disputa eleitoral assim mais apertada da história americana, né? Então, a definição vai demorar um pouco, e até complementando um ponto do Bruno, lá tem um fenômeno cultural interessante, né, que é o election call, que são os jornais, a imprensa, eles tentam antecipar o resultado. Né, o mais famoso é a Associated Press, né, a AP. E ela vai tentar cravar hoje, porque é meio que uma competição dos jornais para isso. Então, nós não vamos saber o resultado oficial, mas pode ter o call hoje mesmo, à noite, que costuma ser uma tradição desde 1848. A gente sabe que Donald Trump está muito de olho em estados como a Geórgia, por exemplo, né, que é um estado, inclusive, que mudou algumas regras. Isso é importante também a gente explicar para quem está acompanhando a gente aqui no R7, que lá cada estado pode definir as suas regras para as eleições, né? Isso que torna tudo ainda mais complexo nesse sistema de votação, né? E o que a gente vem acompanhando é que há muitas críticas em relação a algumas mudanças que foram feitas nos últimos anos no sistema de determinados estados, como, por exemplo, da Geórgia. Na sua opinião, professora, essas alterações, por exemplo, exigência de documentos que não eram exigidos anteriormente, isso pode atrasar, atrapalhar de alguma forma a votação hoje? Tem algum alvo específico? É para prejudicar, como a gente tem ouvido, determinado grupo ou não? Olha, isso é uma questão interessante, principalmente quando a gente pensa no caso da Geórgia, porque a Geórgia ela foi determinante nas últimas eleições, porque teve um trabalho realizado por uma senadora, que agora eu não lembro o nome, mas que ela conseguiu trazer os eleitores afrodescendentes para votarem nas últimas eleições, que eles não votavam, né? E, logicamente, esse público é um público importante para Kamala Harris, né? Afinal, ela é afrodescendente, né? Então, ela tem uma expectativa aí do voto desse público. E essa mudança, se ela pode prejudicar ou não, fica difícil da gente dizer agora, né? Mas é lógico que cada vez que a gente coloca mais burocracia, né? A palavra comum aqui no Brasil é burocracia, as pessoas ficam com mais preguiça de dar continuidade a um processo, né? Se você começa algo e é fácil, você segue. Agora, se você começa, precisa disso, precisa daquilo, né? Até mesmo para comprar um ticket no cinema, acontece isso conosco. Então, pede muita informação, você já desiste. Fala, não, vou comprar depois, vou deixar para outra hora. Então, é possível que tenha um impacto diferente na votação da Geórgia. Bruno, o perfil de quem vai às urnas é muito importante, ainda mais numa eleição polarizada como essa que a gente está acompanhando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Por que é tão importante olhar para o perfil do eleitor que está indo às urnas nos Estados Unidos? Que diferença que isso pode fazer? Por quê? Até pegando esse exemplo, por exemplo, da Geórgia, né? O que a gente tem visto, e daí um trabalho muito forte, por exemplo, porque nos Estados Unidos, uma coisa que é diferente, né, aqui a gente tem o voto obrigatório, lá o voto não é obrigatório, então você tem que fazer a pessoa querer ir votar, né? E a gente tem um cenário que é interessante, porque você tem um Donald Trump que foi derrotado na eleição passada, apesar de ter muitos fiéis, é alguém que vem
com algum desgaste, teve condenações e etc., né? Passou por todo o processo da questão da invasão do Capitólio e tudo envolvendo ele, então ele vem com vem arranhado da eleição passada, e do outro lado uma candidata que veio meio tampão, né, no processo. Então, tem muito dessa discussão, as campanhas elas se organizaram muito para tentar convencer o eleitorado de votar, essa é a primeira coisa. E daí você tem alguns fenômenos interessantes, por exemplo, na Geórgia, onde você tem uma grande população negra, e essa população negra é evangélica, né, muito batista, principalmente, o que aconteceu com o atentado ao Donald Trump, a tentativa de assassinato ao Donald Trump, etc., aquilo fez com que ele começasse a usar alguns argumentos como se fosse o escolhido para ser o presidente dos Estados Unidos, né? O homem que se salvou de um atentado, tentando resgatar até coisas lá do Destino Manifesto, lá de trás, de que os Estados Unidos era a nação escolhida, do caminho para o oeste. Algumas coisas dessas foram até buscadas dentro do discurso trumpista, para tentar convencer pelo menos esse eleitorado negro do sul dos Estados Unidos, como por exemplo da Geórgia, para que, se ele não votasse no Trump, que ele também não fosse votar na Câmara. Porque daí aconteceu, até no meio do processo, teve aquele episódio em que uma pessoa fala sobre Jesus num evento da Câmara, e ela responde, olha, seu lugar não é aqui, e daí a campanha do Trump nas redes trabalha muito essa questão para fazer com que este eleitor não fosse votar na Câmara, né? Mesmo que ele não venha votar no Trump, mas olha, não vá votar na Câmara porque ela também não te representa. Então, esse jogo de ter que convencer o eleitor a ir votar ou trabalhar para que ele não vá votar é muito interessante e modifica completamente todas as estratégias eleitorais. Então, cada vez mais a estratégia nos Estados Unidos das campanhas é clusterizar, ou seja, é falar com públicos que são públicos-alvos, públicos específicos. E, evidentemente, que depois que essa estratégia é realizada, tenta-se buscar o meio do caminho, tentar trazer aquele eleitor que está em dúvida ou que não está muito decidido a votar em ninguém, tentar buscar esse eleitor. Mas o primeiro passo é sempre fazer com que aquele seu cluster venha votar em você. Então, é por isso que o perfil eleitoral é muito interessante, né? O Trump tenta falar sempre com os WASPs, a Câmara, com esse discurso mais progressista, tenta pegar mulheres mais jovens, ela cria um comitê, inclusive, para fazer memes contra o Trump, para tentar buscar esse público jovem, né, que é muito bem sucedido, inclusive, essa estratégia, né? Então, assim, é muito clusterizado, né? É uma eleição que você tem que tentar ver sempre esses pormenores para a gente poder tentar chegar no que vai ser esse resultado final. Uma disputa de narrativas também, o que a gente tem acompanhado nessa corrida eleitoral americana, né, Bruno?